Quero, iniciando a programação, eu quero convidar vocês todos para nós termos um tempo de oração e depois nós vamos entrar neste assunto aqui, que eu acho que nós não vamos conseguir terminar. Com certeza não conseguiremos terminar hoje, né? Mas vamos entrar neste assunto. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar. Vamos falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus querido, Pai amado, Deus eterno, Deus verdadeiro e justo. Nós te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, adoramos o Senhor e nos reunimos em torno do teu santo nome para proclamar a tua palavra, para dizer como o Senhor é bom, para dizer da tua compaixão, da tua misericórdia, do teu amor e da salvação que o Senhor coloca à nossa disposição. Queremos te glorificar, te agradecer, queremos exaltar o Senhor e agradecer mais uma vez, porque o Senhor nos amou primeiro. Só estamos aqui, não é porque aceitamos Jesus, não é porque somos bonzinhos, não é porque somos libertos, não. Só estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro. E nós queremos te exaltar e te glorificar. Porque sem nenhum merecimento, o Senhor nos amou primeiro. E é por isso que nós estamos aqui. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. É um assunto difícil, complicadíssimo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos claros, a termos a clareza para falar. Ajuda-nos, Senhor, a que aqueles que vão nos ouvir possam entender o que está sendo dito, confrontem tudo o que vai ser dito com a Bíblia Sagrada e que a verdade, Senhor, prevaleça. E a verdade é a tua palavra. A verdade é o Senhor. Esclarece-nos, Senhor. Esta é a oração que eu faço. De honra, louvor, glória e gratidão ao Senhor. No nome do Cristo Jesus. Amém. Olha, eu gostaria muito de estar numa emissora de rádio, né, para falar deste assunto. Quando eu digo rádio secular, né, porque muita gente iria ouvir. Mas nós vamos deixar o vídeo gravado aqui no nosso Facebook, no nosso blog, no Twitter e vai ficar também gravado no YouTube. Então quem quiser ouvir, quem quiser ver, né, tem várias maneiras de ver sobre este assunto. E eu gostaria muito, né, que as várias correntes do cristianismo pudessem acompanhar este estudo. Mas eu gostaria muito
Gostaria que os tradicionais acompanhassem esse estudo. Gostaria que os moderados, os pentecostais, os neopentecostais acompanhassem esse estudo. Gostaria muito, mas muito mesmo, que você compartilhasse esse estudo com pessoas que você conhece, para que mais e mais pessoas possam acompanhar a verdade. Antes de mais nada, vamos abrir a Bíblia, né? Porque a gente só repete aquilo que está na Bíblia. Então, mais uma vez eu quero pedir, não concorde e nem discorde até o final, né? Não é eu falar uma frase e você já concordar, ou eu falar uma frase e você já discordar. O estudo é longo, são 7 laudas, né? E espere até o final, confronte o que vai ser dito com a Bíblia. É difícil a gente, né, numa programação cristã, a gente falar assim para a pessoa, porque às vezes as pessoas entendem errado, né? Preste atenção, já que você está querendo ouvir, está aí para ouvir ou para ver, preste atenção, né? Primeiro abre a Bíblia, Velho Testamento, Isaías, capítulo 8, versículo 20. Está aqui, Isaías 8, 20. Você tem a Bíblia? Leia comigo. Se você não puder ler, ouça. A Bíblia mesmo diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. A Bíblia diz assim no profeta Isaías, capítulo 8, versículo 20. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Olha, eu não quero falar contra ninguém. Eu quero trazer um estudo para você, né? Então, antes de você não concordar, se você não está acreditando no que eu falo, vá confrontar o que eu falo com a verdade. Então, se você acha que não é verdade, é um direito que você tem. O que tem acontecido, e isso tem acontecido do século 20 para cá, nós estamos no século 21, né? Então tem acontecido, vamos arredondar assim, nos últimos 200 anos. Porque antes disso, não acontecia. Nos últimos 200 anos, as pessoas têm defendido os milagres. Não que eles não aconteçam, mas não a granel, né? Nos últimos 200 anos, eles têm defendido essa história de línguas, enfim, os dons de uma maneira geral. Até o ano de 1800, isso não acontecia. A história está aí para mostrar para quem quiser acompanhar. E levando isso em consideração, a gente pensa assim,
Então, nós vivemos 1800 anos de silêncio e nos últimos 200 anos os dons retornaram. Será que é isso? Nós estamos contando de Cristo para cá, né? Só a partir de 1800, mais ou menos, é que os dons voltaram. Será que é assim? Os dons milagrosos dos apóstolos retornaram? Para responder esta pergunta, eu quero passar para você 3 referências bíblicas. Se você puder anotar, depois você dá uma olhadinha na Bíblia. Eu não tenho nenhum receio de ser confrontado com a Bíblia, tá? Nenhum. Até porque eu vou passar referência bíblica. A primeira referência bíblica é Romanos. Eu não vou ler, eu vou passar para você. Romanos, capítulo 12, versículos do 6 ao 8. A segunda referência para você ler e poder responder: os dons milagrosos dos apóstolos retornaram, então, nos últimos 200 anos? A segunda referência que eu passo para você é 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 28 ao 30. E a terceira referência que eu passo para você é Efésios, capítulo 4, versículo 11. Eu não vou ler, mas vou falar. E isso está gravado, né? Em áudio e em vídeo. A primeira referência traz dons milagrosos apostólicos como profecia, ministério, ensino, exortação, repartir, presidir e misericórdia. Você pode confrontar isso que eu estou falando com a sua Bíblia aí. Romanos, capítulo 12, versículos 6, 7 e 8. A segunda referência que eu passei para você é 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 28 ao 30. Você vai ler, você vai encontrar apóstolos, profetas, ensino ligado a doutores, milagres, curas, socorros, governos, línguas e interpretação. Eu tenho uma tabelinha aqui, né? Deixa eu mostrar para você, ó. Tem uma tabelinha aqui. Tá vendo? Ó. Fica mais fácil para mim. Então você vai encontrar na terceira referência que eu te passei, que é Efésios, capítulo 4, versículo 11, você vai encontrar apóstolos, profetas, evangelistas e pastor ou doutor. Se você for comparar
a primeira referência com a segunda, você já vai ver que tem diferença. Se você comparar a segunda com a terceira, então, a diferença é muito maior. E se você comparar a terceira com a primeira, né? A gente vai encontrar na primeira, na segunda e na terceira referência dons que são chamados miraculosos ou extraordinários. E dons que são chamados de ordinários, né? Profecia, na primeira referência, que é Romanos 12, do 6 ao 8, é um dom extraordinário. É o único dom extraordinário na primeira referência, que é Romanos 12, do 6 ao 8. O restante dos dons são dons ordinários. Na segunda referência, a gente encontra 6 dons extraordinários: apóstolos, profetas, milagres, curas, línguas e interpretação. Na segunda referência, que é 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 28 ao 30. Na terceira referência que eu passei para você, Efésios 4, 11, nós vamos encontrar 2 dons, somente 2, extraordinários: apóstolos e profetas. Primeiro eu quero que você entenda algumas coisas. Você que é de qualquer linha, eu particularmente entendo que o cristianismo não deveria ter linha nenhuma. Deveria ser o cristianismo bíblico. Eu entendo que todos nós, em qualquer lugar deste mundo, em qualquer lugar do planeta, deveríamos entender a Bíblia da mesma forma. Porque a Bíblia é escrita por Deus. E todos nós que somos filhos de Deus, por adoção, deveríamos entender da mesma forma aquilo que o Pai fala. Por que nós entendemos cada um de uma forma? Por que existem as várias correntes, as várias denominações? Por que cada denominação crê de um jeito, faz de um jeito? Por causa do orgulho, da soberba, do pecado, por causa dos interesses dos homens. Nós adoramos o mesmo Deus. Quem eram os apóstolos? O que quer dizer a palavra apóstolo? Apóstolo, no frigir dos ovos, quer dizer um mensageiro. Alguém enviado para levar uma mensagem.
mensageiro, alguém enviado. Ninguém podia se auto-enviar, né? Quem enviava era Jesus, porque foram ali que surgiram os apóstolos. Então ninguém pode ser, ou ninguém podia ser apóstolo por vontade própria. Ah, eu vou ser apóstolo. Acordo de manhã e falo, que bacana, vou ser apóstolo. Não, ninguém pode ser. Né? Os apóstolos deveriam ser chamados para Jesus Cristo. Eu vou tocar aqui para rejeitar essa coisa aqui. Essas ligações tão desagradáveis, né? Que são esses telemarketing, né? A gente bloqueia um número, vem outro, você bloqueia o outro, vem outro, enfim, é o dia inteiro isso, né? Bem, então ninguém pode se auto-afirmar apóstolo, porque era Jesus que escolhia. Quando Jesus chamou os seus discípulos e escolheu 12, ele deu o nome para cada um dos seus discípulos de apóstolos. Jesus chamou os 12 discípulos e nomeou-os de apóstolo. Está na Bíblia. Dá uma lidinha. Lucas, capítulo 6, versículo 13. Lucas 6, 13. Vou repetir. Jesus chamou 12 homens para segui-lo, 12 discípulos, e ele os chamou de apóstolo. Todos eram homens, todos eram do sexo masculino. Não havia nenhuma mulher chamada para ser apóstolo. Então, apóstola não existe. Porque apóstolo é algo específico para o sexo masculino. E isto definido pelo próprio Jesus Cristo. É ou não é? Eu vou fazendo essas questões assim, porque você pode discordar de mim, mas vai na Bíblia. Antes de qualquer coisa, vá na Bíblia. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 21 e 22, para que alguém se tornasse um apóstolo, você vê que aqui já são atitudes dos apóstolos. Aqui o Senhor Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, já tinha ascendido aos céus. Então, esta referência a Atos 1, 22 diz, porque haveria naquele momento de se escolher mais um apóstolo. Em função do que aconteceu com Judas e tal, precisava se escolher mais um. E para a pessoa ser um apóstolo, era necessário que aquela pessoa tivesse sido uma testemunha ocular do ministério público de Jesus Cristo. Então, para o sujeito ser apóstolo, ele precisava ter visto, convivido e aprendido com o próprio Jesus Cristo. Precisava estar vivo na morte e na ressurreição de Cristo. Antes de você discordar, leia Atos 1, 21, 22.
Isso torna impossível alguém ser apóstolo nos dias de hoje. Segundo a Bíblia. Por quê? Para ser apóstolo, o sujeito tinha que ter visto Jesus, caminhado com Jesus, aprendido de Jesus, tinha que ter visto a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. É isso que está lá em Atos 1:22. Então, hoje, qualquer pessoa que se auto-intitula, ela se auto-intitula. Porque os discípulos foram chamados por Jesus e nomeados por ele como apóstolos. Jesus hoje não está chamando nenhum apóstolo. Então, aquele que se diz apóstolo é falso, não é verdadeiro, não está seguindo a Bíblia. Está vendo como todos nós deveríamos compreender a Bíblia do mesmo jeito? Porque isso está escrito na Bíblia. Lá na igreja primitiva, foi permitido, por motivos específicos, que você vai ler em Atos, capítulo 6, versículo 5, e também Atos, capítulo 14, versículo 23, foi permitido nomear, olha o termo, já é completamente diferente, foi permitido nomear diáconos e anciãos. Mas ninguém poderia se autonomear apóstolo, porque somente Jesus poderia fazê-lo. E mesmo quando foram lá em Atos, capítulo 1, versículo 21 e 22, escolher um outro apóstolo, você vai ler no versículo 24 de Atos 1, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. Você vê que é o próprio Jesus que escolhe. Até lá, eles disseram: ó, nós estamos escolhendo, tem dois aqui, mas é o Senhor que vai escolher. Então ninguém pode se auto. Então, o que eu estou dizendo aqui, claramente, né? Se você está numa denominação que tem apóstolo, ela é falsa. Biblicamente, ela é falsa. Tem uma apóstola, ela é falsa, acabou. Está perdendo tempo. Está sendo enganado. Porque a Bíblia não prevê, para depois da ressurreição de Cristo, nenhum apóstolo. Simples assim. Simples assim. O último apóstolo chamado por quem? Pelos homens? Pela igreja? Ah, ele se autodenominou? Não. O último apóstolo chamado pelo próprio Jesus Cristo, quem foi? Saulo. O próprio Jesus que apareceu para Saulo e falou: Saulo, agora você vai aprender o quanto importa sofrer por mim. Foi Cristo que chamou Saulo, não foi a igreja. Ele não se autodenominou apóstolo, Jesus o chamou e ainda trocou seu nome para Paulo, ou teve o seu nome trocado para Paulo. Ninguém hoje em dia pode se autodenominar ou ser ungido apóstolo. Acabou.
coisa simples. Não tem segredo. Por que eu estou falando isso? Para você entender determinadas coisas. Para você ter conhecimento de determinadas coisas. O trabalho apostólico foi encerrado com o apóstolo João. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Eu quero que você acompanhe o que eu estou falando com as referências bíblicas. 18, 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aqui encerrou-se o trabalho apostólico. Não adianta querer ressuscitar apóstolo. Não adianta. Então, o período apostólico foi algo temporário. Muitas coisas na Bíblia foram temporárias. Muitas coisas tiveram um tempo de durabilidade, um tempo de validade. Não adianta querer, agora voltou. Não, não voltou, não é verdade. O ofício, o trabalho apostólico encerrou-se. Por quê? Porque foi um trabalho que ele foi limitado a um período para a estruturação da igreja. Por que existiram os apóstolos? Os discípulos, nomeados de apóstolos pelo próprio Jesus Cristo, para estruturar a igreja. Foi por isso que existiram os apóstolos. A própria Bíblia diz que a igreja foi fundamentada nos apóstolos. A igreja foi construída sobre os apóstolos. Não há lugar para os apóstolos nos dias de hoje. Por quê? Porque o fundamento já está completo. Já foi completado há muito tempo. A sua casa está pronta. O seu apartamento aí está pronto. Você está morando na casa, no apartamento. Você vai fazer alicerce de novo? Não, você já está com a casa pronta. Como é que você vai fazer o alicerce? E quando diz que a igreja foi fundamentada, é porque os apóstolos foram o alicerce da igreja. O cristianismo bíblico foi edificado neste fundamento apostólico por mais de 2000 anos. Alguém se auto-intitular apóstolo é uma arrogância, porque é a pessoa se colocar em pé de igualdade com Pedro, com João, com Paulo. Acabou. Certas coisas na Bíblia tiveram um tempo de durabilidade. Que outra coisa você pode citar que teve tempo de durabilidade? Os sacrifícios.
Alguém sacrifica hoje? Biblicamente não é para fazer nenhum tipo de sacrifício, porque quando você faz sacrifício, hoje, é a mesma coisa que você dizer assim para Jesus: olha, Jesus, o que você fez na cruz lá não foi suficiente, eu tenho que sacrificar ainda aqui. Você está negando o próprio Cristo. Você quer ver outra coisa que teve um tempo? O dízimo. Teve um tempo de durabilidade. Teve um tempo de vida útil. Ninguém é para dizimar hoje. Não há obrigatoriedade. Jesus, eu volto a afirmar isso. Há anos eu afirmo. Eu bato firme. Porque é bíblico. Jesus nunca pediu dízimo para a igreja. Em passagem nenhuma da Bíblia você vai ver Jesus pedindo para a igreja dizimar. Você não vai ver nenhum apóstolo pedindo dízimo para a igreja, ou sugerindo que a igreja dê o dízimo. Então tem outras tantas coisas que tiveram tempo, porque eram preparatórias para um outro tempo que viria. Por que o sacrifício se encerrou com Cristo? Porque todo sacrifício de animais, de ofertas, indicavam para Cristo. Cristo veio, não há porquê mais. Cristo fez o sacrifício supremo. Deixa eu ver se vai dar tempo de falar aqui dos profetas. Então, por que eu estou falando dos apóstolos, profetas? E agora eu vou falar dos profetas. Para falar dessas 3 passagens. Né? 3 passagens. Romanos 12, do 6 ao 8. 1 Coríntios 12, do 28 ao 30. E Efésios 4, 11. Então você já sabe que o ofício de apóstolo não existe mais. E profetas? Quem eram? O Novo Testamento não fala. Você não vai encontrar no Novo Testamento as qualificações de um profeta. Você vai encontrar no Velho, no Novo não. Mas os profetas são várias vezes mencionados em conexão, ligados aos apóstolos. Por exemplo, se você abrir Lucas, capítulo 11, versículo 49, você vai encontrar lá: profetas e apóstolos lhes mandarei. Você vai encontrar em Efésios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Você vai encontrar em Efésios capítulo 3, versículo 5, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. No Novo Testamento, fica bem claro para a gente que a estruturação, o fundamento da igreja passou pelos profetas e também pelos apóstolos. Por quê? Porque, na verdade, os apóstolos e os profetas ensinaram as verdades reveladas divinamente. Isso é que o Novo Testamento nos indica. Este dom
está também relacionado ao alicerce da igreja. Então, ter um profeta hoje, nos moldes do Velho Testamento, ou nos moldes da estruturação da igreja, é outro absurdo. Porque o dom da profecia cessou com o dom apostólico. Fundamentado nas passagens que eu acabei de passar aqui para vocês. Por quê? Porque esses dois dons, profecia e o dom apostólico, caminharam juntos para a estruturação da igreja. Os apóstolos vieram, os profetas vieram, se juntaram aos apóstolos para a edificação da igreja. E esse trabalho foi extremamente bem sucedido. E se você for o observador, você vai ver que a maioria dessas igrejas modernas, a maioria das seitas modernas, começam com alguém se autonomeando profeta ou apóstolo. Observe isso que eu estou falando. Se a gente continuar, ou melhor, se a gente acreditar na continuidade do dom da profecia, como é que nós vamos negar as heresias? Quem é que vai discutir com um profeta? Eu sou profeta, então você não pode discutir comigo. Porque continua o dom da profecia, não termina nunca. Nunca a Bíblia fica completa, cada dia Deus fala para o profeta falar uma coisa nova. Como é que você vai dizer, isso é heresia? Você não tem base, você não tem fundamento. Se ainda existem profetas, nós não temos um método seguro para refutar as grosserias das heresias. Ora, porque quem é que vai discutir com o profeta? Por que eu afronto? Vou contra? Porque não existe profeta. Porque não existe apóstolo. Porque a Bíblia está pronta. Porque a igreja está estruturada. Eu posso afrontar. Eu posso combater. Eu não tenho medo. Porque eu estou fundamentado na Bíblia. Eu estou fundamentado na Bíblia Sagrada para dizer, olha, a Bíblia está pronta, está fechada. Não existem novas profecias, nem profecia pessoal. É simples. Gente, nosso tempo hoje acabou, né? Mas amanhã nós vamos entrar num assunto, é o mesmo assunto, mas vamos pegar um tópico aqui, né? Eu peguei apóstolos, profetas, amanhã nós vamos entrar num tópico aqui que vai. Mas você precisa ser esclarecido. Se você depois quiser continuar na ignorância, aí é problema seu. Entendeu? O que eu preciso fazer é vir aqui te esclarecer. Não perca a programação de amanhã. Não perca. Estou sendo sincero com você. Não estou te chamando não, só para você. Estou falando para você não perder, porque você vai aprender muito amanhã. Mas muito. Amanhã nós vamos abrir falando em Atos capítulo 2, versículo 6.
Vamos orar. Amado Deus, poderoso, santo e maravilhoso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por todos os recursos que o Senhor nos deu para falar deste assunto difícil, complicado, Senhor. Grato eu sou, Senhor, porque o Senhor sabe do nosso desejo profundo em levar a verdade, Senhor, e combater todo tipo de mentira, todo tipo de heresia, todo tipo de falsidade, todo tipo de hipocrisia. Ajuda-nos, Senhor, a trabalharmos um pouco mais neste assunto, para que amanhã a gente possa ser mais claro ainda do que fomos hoje. O assunto amanhã vai ser daqueles. Grato nós somos porque o Senhor nos amou primeiro. Livra-nos do mal, principalmente, Senhor, da mentira. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.